Nos diz assim a palavra do Senhor: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Vamos repetir todos juntos, amém? Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Aleluia, feche os seus olhos, erga as suas mãos e vamos orar mais uma vez nesse dia. Senhor Deus Pai, santo, tremendo e glorioso. Nessa hora, Pai, nós clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder e a Tua santa unção. Pai, que Teu Santo Espírito venha ser derramado sobre este lugar. Pai, que nós possamos sentir a Tua presença aqui nessa tarde. Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha mover a cada coração, Pai. Nós queremos sentir o Teu poder aqui nessa noite. Pai, se porventura alguma seta maligna, que ela caia por terra agora em nome de Jesus. Mas envia um anjo, Senhor. Um anjo para guerrear em nosso favor. Para guerrear em favor dessa igreja, Pai. Porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos sentir a Tua presença nesta tarde, Pai. Toca no coração da Tua igreja, Senhor. Move o Teu Santo Espírito sobre este lugar, Pai. Que Tu cresças nessa noite, Senhor. E nós venhamos diminuir, Pai. Que a Tua glória e o Teu poder venha ser notório, Pai. Nesta tarde, fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Aplaudindo ao Senhor, amém? Aplauda ao Senhor nesta tarde, porque o nosso Deus está neste lugar. Aleluia. Vire para o seu irmão e pergunte assim: ainda há semente no celeiro? Há semente no celeiro? Que sementes você tem no seu celeiro? Aleluia. A história de Ageu, ela passa-se em uma época a qual o povo acabava de ser liberto de um cativeiro. O povo vinha estando em um cativeiro de cerca de 70 anos. E quando Ageu escreve este livro, ali o povo havia acabado de ser liberto de um cativeiro. E o povo foi liberto devido às mãos de Ciro. Ciro, ele se aproveitou uma brecha deixada por Belsazar. Belsazar, filho de Nabonido, e assim herdeiro do grande rei Nabucodonosor. Belsazar, ele fez uma grande festa em seu reinado. E até alguns historiadores, alguns estudiosos, acham até estranho como Belsazar poderia fazer uma grande festa, sendo que o seu reinado, sendo que a Babilônia, ela estava cercada pelo exército de Ciro. E ali naquele momento, Belsazar, ele faz uma grande festa para 1000 dos seus grandes homens. E assim, imagine só, aquele local deveria ser muito grande e muito majestoso para caber 1000 pessoas e ainda as suas esposas e mais as suas concubinas. E naquele lugar, Belsazar faz uma grande festa, mesmo estando com o seu reinado todo cercado, mesmo estando o reinado todo cercado pelo Ciro. Então, Belsazar, ele chama todos os seus grandes homens e começa ali a se demonstrar, a querer se aparecer. E ele fala: peguem os vasos da casa de Jeová, porque eu mostrarei que os deuses da Babilônia são maiores do que o Deus dos judeus. E assim eles pegam os vasos da casa de Jeová, e Belsazar começa a se exaltar, começa a beber e começa a se mostrar ali perante todo aquele povo. Mas o que Belsazar não sabia, que enquanto ele humilhava os judeus, enquanto ele tentava humilhar o nosso grande Deus de Israel, algo estava acontecendo lá fora no reinado. Algo estava acontecendo. Porque não há nada que fique impune perante o nosso Deus. O nosso Deus, Ele vê, o nosso Deus, Ele enxerga cada situação. Não há nada que fique impune perante Ele. Belsazar estava se sentindo todo poderoso.
Afinal de contas, a Babilônia, a grande Babilônia, ela era cercada por seus grandes e imensos muros. Quem é que poderia entrar naquele lugar? E além dos grandes muros da Babilônia, também havia ali um fosso muito fundo que cercava a cidade. Um fosso ali preparado pelo rio Eufrates. Um fosso que dava até o meio da cidade. Então era praticamente impossível que alguém conseguisse adentrar até a cidade de Babilônia. Mas havia sido feita uma promessa 200 anos atrás. Há 200 anos atrás, Isaías havia profetizado que Ciro iria livrar aquela cidade de um grande cativeiro. Iria livrar Israel, aquele povo, do cativeiro de Babilônia. E enquanto Belsassar, ele ali festejava com os seus homens, festejava com o seu povo, com os seus grandes homens, a estratégia era armada. Tudo era preparado. Ciro, ele chamou os seus exércitos, chamou os seus homens e mandou que eles desviassem o curso do rio Eufrates. E assim o leito do rio ficaria mais baixo. E foi justamente essa a grande estratégia vitoriosa de Ciro. Com o leito do rio mais baixo, o povo pôde então, o exército de Ciro pôde então adentrar na cidade e tomar Babilônia, porque havia sido feita uma promessa. E quando o Senhor nosso Deus, Ele faz uma promessa, Ele há de cumprir. E silenciosamente, Ciro e todo o seu exército pôde entrar dentro da Babilônia. Silenciosamente, tudo havia sido feito, tudo estava sendo formado. E silenciosamente, aqueles guardas, eles foram entrando por baixo da cidade, no leito do rio Eufrates. Eles entraram dentro da grande Babilônia. Aquela grande Babilônia, a qual o rei humilhava os judeus, a qual todos achavam que não havia mais jeito, jamais serem libertos os judeus. Aquela grande Babilônia, a qual era grande e exaltada, grande e toda poderosa, foi essa mesma Babilônia que haveria de cair naquele dia. Você pode glorificar a Deus aí, por isso, aleluia! Aquela grande Babilônia, a grande Babilônia que um dia havia levado o povo em cativo, havia levado o povo escravo. Aquela grande Babilônia estava com seus dias marcados. A sentença já estava decretada. E naquele momento, Ciro entrou na Babilônia. E tomou a Babilônia silenciosamente. Silenciosamente, ele pôde tomar, praticamente silenciosamente. Ele tomou aquela grande Babilônia. Muitas vezes, nós achamos que quando estamos em silêncio, Deus não está trabalhando. Muitas vezes achamos que quando tudo está em silêncio, Deus não trabalha. Mas o nosso Deus é o Deus que trabalha também no silêncio, aleluia. O povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo maltratado, mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando naquele lugar. Deus estava trabalhando na vida daquele povo. Deus tinha uma promessa marcada. Não se preocupe, irmão. Se Deus tem uma promessa na sua vida, o Senhor, Ele há de cumprir. Ainda que passe 10, 20, 30 anos, se o Senhor te prometeu algo, o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele cumpriu, sim, no povo judeu, no seu povo, na sua geração. Assim também Ele há de cumprir na sua vida, aleluias. O nosso Deus é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Aleluias. Quantas vezes nós estamos nos sentindo humilhados, maltratados, mas sabemos que há um Deus lá no céu que tem olhado para cada um de nós. Aleluias. Um Deus que conhece o nosso coração, que trabalha mesmo no silêncio. Aleluias. É um Deus que tem trabalhado em favor de nós. E Ciro, depois de ter tomado a Babilônia, ele faz um grande decreto. Um decreto que iria mudar a vida de muitas pessoas, principalmente dos judeus. E ele decretou: aqueles que foram levados como cativos, como escravos,
Aqueles que foram levados cativos pela Babilônia, agora podem voltar ao seu país, aleluias. Podem reedificar os seus muros, aleluias. Eles podem voltar até a sua terra e reedificar e restaurar o culto ao seu Deus, aleluias. Como Deus pode levantar uma pessoa, alguém, para abençoar um povo que estava escravo. Um povo que estava como escravos, perdidos, praticamente sem solução. Mas o nosso Deus é o Deus que restaura todas as coisas. E Ele restaurou a liberdade daquele povo. Aleluias! Ele restaurou o que aquele povo mais necessitava. Eles precisavam de liberdade. Liberdade para poderem adorar o seu Deus. Era isso que aquele povo necessitava. E foi isso que Deus fez naquele lugar. Ele preparou um homem para que pudesse libertar, para que pudesse decretar a vitória ao seu povo, aleluias. E é justamente nesse momento, depois desse decreto haver sido feito, foi justamente nesse momento que são levantados dois grandes profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. O povo havia voltado de um cativeiro de cerca de 70 anos. Imagine só, 70 anos você como escravo. Muitos ali nasceram no cativeiro e morreram no cativeiro. Outros já eram de idade avançada, porque o tempo passa, e o tempo passa muito rápido. Então, muitas daquelas pessoas estavam entristecidas devido ao templo que deveria ser reformado, e eles conheciam a glória do primeiro templo, a glória do templo de Salomão. Outros estavam entristecidos porque queriam que as coisas acontecessem logo. E assim estava o povo. E Deus levanta Ageu para levar uma palavra de ânimo para aquela nação. Para que eles pudessem trabalhar na obra de Deus. Para que eles pudessem colocar o coração, verdadeiramente, o coração naquela obra. Porque de nada adianta nós fazermos a obra de Deus se não colocarmos o nosso coração. Ponde o coração nestas coisas, Ageu dizia. Ponde o coração naquilo que vocês fazem. Façam com amor a obra de Deus. Façam com dedicação. Não importa as suas casas, as suas coisas materiais. O que importa é você colocar o coração na obra de Deus. É colocar o coração naquilo que você está fazendo. E assim o profeta Ageu, ele foi levantado. E dentre muitas de suas palavras, dentre muitas de suas profecias, o profeta Ageu, ele lança um desafio de fé. Um desafio de fé para todo aquele povo, para aquela nação, que estava precisando de uma restauração de ânimo. Aquela nação que estava abatida, entristecida, cabisbaixa. E precisava ver algo acontecer. Precisava de uma palavra vinda diretamente do céu, para que tudo pudesse ser transformado. E o profeta Ageu, ele ali profetiza uma palavra, a qual Deus colocou em seu coração. E ele lança um desafio de fé. E ele pergunta, ainda semente no celeiro? Ainda semente no celeiro? Porque nem a romeira, nem a figueira, nem a videira tem dado seus frutos. Mas como um desafio de fé? Sim, um desafio de fé. Como? Se a figueira não está frutificando, a romeira, a videira, será que assim ainda o Senhor pode abençoar esse povo? Mas como? Será que na sua vida você vê que nada acontece? A situação parece sempre a mesma. Você caminha, você trabalha, você corre, mas nada sai do lugar. Será que assim ainda, desse mesmo jeito, Deus pode te abençoar? E aí ele lança um desafio de fé. Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira tem dado seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei, aleluias! Desde que você creia no Senhor, desde que a partir desse momento, aleluias, você creia, aleluias, na palavra do Senhor, eu vos abençoarei. Oh, aleluias! O povo precisava de
de ânimo, precisava de uma fortaleza de fé, para que eles pudessem seguir em frente, para que eles pudessem prosseguir mais um pouco naquela caminhada e continuar a restauração do templo. E ele pergunta: ainda semente no celeiro? Pergunta para o seu irmão mais uma vez: tem semente no celeiro, irmão? Mas que tipo de semente você tem no seu celeiro? Existem vários tipos de sementes, mas qual a semente que você tem guardado? Qual a semente que você tem plantado? Mas antes de plantar, nós precisamos arar a terra, precisamos preparar a terra. A semente, ela tem que ser plantada numa terra boa, uma terra fértil, em uma terra saudável. Mas eu quero me ater nesse pequeno pedaço do texto, nesta tarde. Há ainda semente no celeiro? Celeiro, lugar de provisão. Lugar onde você guarda as provisões. Aquilo que você tem necessidade em plantar, em trabalhar. Celeiro, lugar onde se guarda provisões. Se nós formos fazer aqui um comparativo entre o celeiro e o coração, nós poderíamos dizer o seguinte: no celeiro se guardam as provisões físicas, as provisões espirituais. No coração e na alma, as provisões materiais. No celeiro se guardam as provisões físicas e as provisões materiais. Mas no coração e na alma se guardam as provisões espirituais. O que é que você tem guardado no seu coração? O que você tem guardado no seu coração? Quais são as sementes que você tem guardado lá no fundo do seu coração? Existem pessoas que guardam sementes de frustração, sementes de maldição. Tem pessoas que guardam sementes em seu coração de mágoas, porque passaram uma situação difícil, porque alguém os magoou. Qual a semente você tem guardado em seu coração? Talvez a de um ministério frustrado, devido a uma situação que você mesmo preparou para que você caísse em uma armadilha. Qual a semente que você tem guardado em seu coração? Ou uma semente de fé? Uma semente de restauração? Uma semente que pode mudar todo o curso da sua vida? Porque a palavra do Senhor é uma semente viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela restaura, ela consola, ela exorta, ela edifica. Qual a semente? Qual a palavra que você tem guardado em seu coração? Muitas pessoas acabam se amargurando porque passaram por uma situação frustrante. Mas nós não podemos deixar uma situação acabar com o nosso dia. Não podemos deixar uma situação acabar com a nossa família. Ou como nós estamos aqui nesta tarde, falando para obreiros, uma situação não pode acabar com o seu ministério. Nós não podemos julgar uma pessoa simplesmente por uma estação na vida dela. Não podemos. Mas nós necessitamos de restauração dentro do nosso coração. Restauração dentro da nossa vida. Transformação vinda diretamente do céu. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso me faz lembrar uma história que é relatada lá no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Ali nos fala a respeito de 4 homens. 4 homens que fizeram a diferença. A cidade naquele momento passava por uma situação de grande miséria. Miséria, fome. Algo terrível passava ali naquela cidade, ali em Samaria. Porque o povo havia sido cercado pelo rei da Síria, por Ben-Hadad. E naquele momento, a fome e a miséria era tão grande, que uma mulher chega para outra e fala assim: olha, já que nós vamos morrer mesmo, então, vamos hoje matar o seu filho, nós comeremos, e amanhã nós mataremos o meu. Imagine a indignação do rei Zorão quando ouviu isso.
Imagine no seu povo, imagine na sua igreja, uma miséria tão grande, uma situação tão difícil, em que uma mãe acaba matando o próprio filho para se alimentar. O rei ficou indignado com aquela situação, tanto que ele culpou o profeta por tudo aquilo. Imagine a miséria que estava acontecendo naquele lugar. Como a família, como a situação daquele lar poderia se prosseguir? Como? Sendo que as pessoas estavam necessitadas de alimento, estavam necessitadas de carinho, de atenção, de restauração, de liberdade, de restituição. E naquele momento, quando não havia mais solução nenhuma, quando não havia mais